Há um momento silencioso em que a vida parece segurar o fôlego, como se a própria existência aguardasse algo que está prestes a se revelar. Chico Xavier descrevia esse instante da morte como uma transição tão delicada que muitos sequer percebem que ela começou. Não existe ruptura brusca, nem escuridão ameaçadora. Existe apenas uma sutil mudança de percepção, quase como quando acordamos de um sonho e por um breve segundo não sabemos onde estamos. A consciência começa a se afastar do corpo com a mesma naturalidade com que uma folha se solta de um galho depois de cumprir seu ciclo. Os sentidos físicos diminuem, mas não há medo. Apenas uma estranha clareza que se insinua pelas bordas da mente. Nesse intervalo, o espírito ainda sente a proximidade da matéria, mas já percebe que algo maior o chama. É um limiar silencioso, um território onde a vida terrena se despede com gentileza para dar espaço à lucidez espiritual que está prestes a emergir. À medida que esse limiar silencioso se dissolve, o espírito começa a perceber que não está simplesmente saindo do corpo, mas despertando para uma forma de existência mais ampla. É como se a clareza que antes surgia apenas nas bordas da mente agora se expandisse, ocupando tudo ao redor. Chico Xavier explicava que o instante seguinte à morte é marcado por uma consciência que se abre, revelando detalhes e sensações impossíveis de captar enquanto encarnados. O espírito observa o ambiente com uma lucidez surpreendente. Percebe rostos, reconhece emoções, compreende diálogos não pelo som, mas pela vibração. Não há susto, há reconhecimento. Muitos, segundo Chico, chegam a olhar para o próprio corpo como quem contempla algo que já cumpriu sua função, sem dor ou apego excessivo. Uma sensação de entendimento se instala, como se cada peça da existência finalmente encontrasse seu lugar. Esse despertar não é um salto, mas uma continuidade natural do que começou minutos antes, preparando o espírito para aquilo que virá a seguir. Com essa nova lucidez se expandindo, o espírito percebe algo ainda mais profundo. Ele não está sozinho. Chico Xavier dizia que o instante seguinte ao despertar espiritual é marcado pela aproximação de presenças amorosas, benfeitores, familiares desencarnados ou amigos de outras jornadas. Eles não surgem com alarde, mas com uma delicadeza que combina com todo o processo vivido até aqui. É como se uma vibração cálida preenchesse o ambiente, trazendo conforto imediato. Essas presenças não vêm para confundir, mas para orientar. Muitas vezes, o espírito reconhece expressões, vozes ou simplesmente uma sensação familiar que toca a alma de maneira indescritível. Não há exigências nem julgamentos, há acolhimento. O propósito é evitar qualquer estranhamento, oferecendo amparo para que a transição continue tranquila. Chico explicava que esse encontro não é um privilégio de poucos, mas um cuidado universal. Cada espírito é recebido por quem tem afinidade e amor suficiente para conduzi-lo com serenidade. E nesse acolhimento, o medo desaparece por completo, abrindo espaço para a compreensão do próximo passo dessa travessia. Conduzido por essas presenças amorosas, o espírito começa a perceber que o ambiente ao seu redor se transforma de acordo com seu estado íntimo. Chico Xavier explicava que essa fase de adaptação não é apenas uma mudança de lugar, mas uma reorganização profunda das emoções e percepções. Tudo se ajusta para que o espírito compreenda onde está e, principalmente, para que se recupere da experiência terrena. Alguns são levados a postos de auxílio espiritual, onde recebem cuidado, esclarecimento e descanso. Outros, com mais equilíbrio, seguem para locais de estudo, reencontro ou trabalho no plano espiritual. Não existe castigo ou ameaça, existe direcionamento. Cada espírito é guiado exatamente para o ambiente que o ajudará a entender suas ações.
curar o que ficou pendente e fortalecer o que foi aprendido. Nesse processo, a vida física começa a fazer sentido de um jeito que não se percebia antes. Situações dolorosas revelam propósitos ocultos, laços se explicam, escolhas ganham contexto. A travessia deixa de parecer uma ruptura e se mostra como uma continuidade coerente, planejada para o crescimento da alma. À medida que a adaptação avança, algo ainda mais profundo acontece. O espírito começa a compreender sua própria história com uma clareza impossível no plano físico. Chico Xavier explicava que essa etapa não é feita para julgar, mas para libertar. A consciência, agora sem os limites do corpo, revisita momentos importantes da existência terrena com uma perspectiva mais ampla, enxergando as intenções por trás das escolhas, os efeitos das atitudes e os laços que foram criados ou desfeitos ao longo da vida. Nesse ponto, muitos sentem um alívio imenso. A culpa se dissolve quando entendem que cada situação foi oportunidade de aprendizado. A mágoa se enfraquece ao perceber que ninguém está isolado em suas dores. A saudade se transforma em reconhecimento. O espírito não se vê mais como vítima de circunstâncias, mas como participante ativo de uma jornada contínua. Esse entendimento profundo não surge como cobrança, mas como iluminação interior. É o momento em que a travessia começa a mostrar seu verdadeiro propósito, revelar que nada foi em vão e que a vida terrena é apenas uma parte, essencial, mas transitória, de um caminho muito maior. Com a compreensão da própria história mais estabilizada, o espírito se torna capaz de perceber algo que, segundo Chico Xavier, é um dos momentos mais marcantes da travessia: o reencontro com aqueles que partiram antes. Esse encontro não ocorre de forma dramática ou repentina. Ele acontece quando a consciência já está preparada para receber a emoção que acompanha esses reencontros. É uma alegria serena, diferente de qualquer sensação terrena, como se o coração finalmente respirasse sem limites. Esses reencontros não são apenas afetivos, são educativos. Familiares, amigos e até espíritos ligados por outras encarnações ajudam a explicar detalhes das experiências vividas na Terra, oferecendo conselhos e orientações para a continuidade no plano espiritual. É comum que, diante dessas presenças, o espírito sinta um fortalecimento imediato, como se uma luz interna se reacendesse. Chico dizia que esse momento é essencial, pois devolve à alma a certeza de que a morte não rompe laços, apenas os reorganiza. A partir dessa expansão de consciência, o espírito começa a entender que sua jornada ainda está apenas começando. Com o coração fortalecido pelos reencontros e a lucidez ampliada, o espírito finalmente começa a compreender que o plano espiritual não é um ponto de chegada, mas um vasto campo de continuidade. Chico Xavier explicava que, depois desse período inicial de adaptação e acolhimento, a alma passa a reconhecer suas reais necessidades de crescimento. Não se trata de obrigação, e sim de impulso interno, uma vontade natural de evoluir, reparar, aprender e contribuir. É neste momento que muitos espíritos são convidados a participar de tarefas espirituais, estudos, atendimentos ou trabalhos de auxílio a outros irmãos desencarnados. A consciência compreende que a vida não segue uma linha única, ela se expande em múltiplas direções, sempre guiada por leis de amor e responsabilidade. O espírito percebe que cada ato realizado na Terra é uma semente, e agora começa a enxergar onde essas sementes germinaram e onde ainda precisam florescer. Essa percepção profunda desperta um novo tipo de propósito, a vontade de seguir adiante com mais maturidade, sabendo que a jornada continua e que cada passo, visível ou invisível, tem sentido.
Compreendida a continuidade da vida e percebido o chamado ao crescimento, o espírito reconhece que o instante da morte, tão temido na terra, é apenas uma passagem entre salas iluminadas da mesma casa. Chico Xavier sempre afirmava que nada termina, tudo se desdobra. Esse entendimento final desperta algo poderoso, a consciência de que a verdadeira transformação começa enquanto ainda estamos encarnados. Ao olhar para sua trajetória com serenidade, o espírito compreende que cada gesto de bondade, cada esforço sincero, cada cura emocional iniciada ainda no corpo físico, cria caminhos mais suaves após o desencarne. É nesse ponto que a mensagem de Chico se torna um espelho voltado a nós, que ainda caminhamos aqui. A vida presente é a grande oportunidade de preparar horizontes mais leves, relações mais autênticas e um reencontro mais luminoso. E é justamente aqui que o convite se forma, silencioso e firme. Que tal começar agora? Se esta visão tocou você, aproxime-se mais do tema, explore outras obras, reflita, compartilhe. Cada passo de consciência que você dá hoje acende claridade no seu amanhã, em qualquer plano.